agora, ó, eu já tô com esse timaço aqui, porque nós estamos estreando, né, uma nova proposta aqui pro programa Mulher, que é um bate-papo. Então, a nossa ideia é, pelo menos a cada 15 dias, a gente trazer um tema e trazer pessoas ligadas ao tema para a gente debater. E o nosso primeiro tema dessa semana é a ditadura da beleza. E para conversar comigo, para a gente bater um papo super legal aqui, eu estou recebendo a Ana Glaucia, a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher. Também a Roberta Franco, que é nutricionista. A Jaciara e a Daiane, que é estudante de publicidade. E a gente vai falar um pouquinho dessa ditadura da beleza. Gente, sejam bem-vindas. Obrigada. Um prazer recebê-las aqui. E eu queria começar falando, né, desse tema que hoje a gente ouve muito falar. O que é a ditadura da beleza? Onde ela se encaixa? Hoje a gente tem aí revistas, TV, que a gente já tinha antes, mas agora com as redes sociais, né, essa ascensão, essa exigência do corpo perfeito, do rosto perfeito, da pele perfeita, parece que está ainda maior. Parece que as pessoas se cobram o tempo todo. E eu queria ouvir um pouquinho, né, da opinião de vocês. Ana, você como psicóloga, você tem visto muito isso no consultório? Você tem sentido isso? Realmente isso acontece? Há essa cobrança mesmo, esse padrão de beleza? Existe lá, sim, esse padrão. Existe uma comparação que as pessoas fazem, que são comparações injustas, né? Que é entre uma lista de distorções cognitivas. Mas existe sim, e o problema é que esse padrão, ele não é um padrão fixo, né? Chega uma outra pessoa, uma nova influência, esse padrão ele fica mais movimentado. Então, a grande questão é quando as pessoas elas colocam toda a sua vida nas mãos de pessoas que não são pessoas que têm uma fundamentação, não são pessoas que ditam assim, de fato, que é real, de fato, que é importante. E aí fica essa vulnerabilidade aí na vida das pessoas. Tanto em questão de beleza, quanto em questão de comportamento. Então, existe sim uma ditadura dentro desse sentido. Principalmente falando aí nas redes sociais, né? A gente tem as digitais influencers hoje, e que a todo tempo estão ali postando um look, um corpo perfeito, um tratamento estético do momento, um tratamento de pele, a pele perfeita, o corpo perfeito. E assim, né? Eu quero ter o corpo da Laís. Eu quero ter o corpo da fulana. E aí a gente acaba não considerando até o biotipo de cada um, né? Exatamente. Até a questão que cada um tem, genética, questões até de saúde que podem influenciar. Então, isso é muito complicado, porque acaba que eu não sei quem eu sou. Eu só quero ser aquela pessoa. Isso é extremamente... Tá perdendo a sua própria identidade, essência, né? Exatamente. E aí, quando eu trouxe esse tema, né, eu até conversei com a Ana antes para falar da Cléo Pires. Eu não sei se vocês acompanharam. A Cléo sempre foi uma personalidade muito polêmica, né? Sempre se mostrou muito e sempre se aparecia magérrima. E aí, de uns tempos pra cá, ela começou a postar umas fotos com o corpo mais cheio, mais quadril. E aí, chover comentários. Pessoal criticando a um ponto de falar que ela estava deformada, que eu achei horrível, gente, pessoa deformada. E aí ela revelou que tinha os transtornos alimentares, e que sempre teve essa cobrança. E realmente é isso que acontece, né, Roberta? É muito comum a pessoa que ela é vítima dessa ditadura evoluir para casos de distúrbios alimentares. Como você estava falando, né? Existem essas influenciadoras, né? Principalmente no Instagram, né? E aí não é só o corpo perfeito, como você falou, é pele perfeito, é o estilo de vida perfeito, né? Então é a superpoderosa que consegue todas as coisas, inclusive em relação à dieta, ela consegue fazer a dieta, né? E hoje a gente pode colocar no Instagram o que a gente quer, né? A gente pode fazer modificações na foto, é o ângulo, né? Pode falar que come aquilo, e isso acaba sendo uma pressão, né, na cabeça, né, das pessoas. E acaba mexendo bastante com essa questão. E
com certeza influencia na questão de distúrbios alimentares. A gente tem um VTzinho aí explicando um pouquinho melhor, né, essa história do que aconteceu com a Cleo. Ela foi até protagonista da campanha da Natura. E aí também, depois que postou a campanha, aí que choveram mais críticas ainda. E ela respondeu alguns comentários até de forma bastante empoderada. E eu vou chamar o VTzinho e a gente acompanha e depois a gente discute junto aqui. Vamos acompanhar o VT da Cleo Pires. Cleo Pires postou recentemente em suas redes sociais uma nova campanha para uma marca de beleza, na qual fala sobre os rótulos que são constantemente impostos às mulheres. No vídeo, a atriz aparece com grande parte do seu corpo exposto, exibindo algumas de suas tatuagens. Na legenda, a atriz escreveu: "Por muitas vezes nós mulheres somos rotuladas por algo que não somos, por algo que não nos identificamos e por algo que a sociedade empurra goela abaixo. Eu mesma já recebi diversos rótulos. Um deles é o de inconstante. O fato de eu sempre estar mudando, me redescobrindo, me permitindo, não significa que os meus ideais e os meus princípios também mudem." A filha de Glória Pires aproveitou para desabafar. "Ninguém está realmente disposto a te conhecer a fundo. Por isso, é muito mais fácil viver num mundo rotulado, defendendo também o seu direito de poder mudar. Rótulos nunca irão me definir. Todas nós temos o direito de mudar, de errar, de questionar, de sermos quem a gente quiser, hoje e sempre." Apesar do texto sincero, alguns seguidores da atriz mostraram que não absorveram a mensagem ao utilizar os comentários da postagem para criticar duramente a aparência de Cleo, que não deixou barato na hora de rebatê-los. "Nossa, tá gorda", comentou um internauta, sendo respondido pela musa. "Pelo jeito, a legenda não serviu de nada, né? Meu Deus." Uma seguidora escreveu: "Gente, eu fico perguntando aqui se a Cleo engordou assim mesmo. Não que eu tenha nada contra, por favor, porque hoje tudo que falamos ou pensamos se torna preconceito. Não é isso, só queria saber mesmo." Sendo também rebatida pela atriz, que questionou como o estado do seu corpo teria algum tipo de interferência na vida da internauta. 2 meses antes, a atriz já havia recebido críticas sobre seu corpo e revelou sofrer de distúrbios alimentares. "Normalmente eu foco no bom, não amplifico o negativo, mas chega a um ponto que não dá mais para naturalizar esses comentários, porque penso no tanto de meninas e mulheres que, assim como eu, sofrem com distúrbios alimentares e emocionais por conta desse padrão irresponsável, inalcançável e cruel, que é fortemente alimentado pela cultura, indústria e por um certo tipo de jornalismo, que tende a comentar sempre de forma depreciativa quando alguém aparece com quilos a mais. Isso não é vergonha", declarou. Daí, né? Ela deu respostas realmente ali empoderadas. E foi até a Beatriz deixou um comentário aqui no Facebook falando: "Pior que como o povo acostumou ela do jeito que era, depois apareceu de outra forma, várias críticas aparecem mesmo, pura realidade hoje em dia." Mas até onde, né, o outro tem o direito de criticar? Até onde o outro tem o direito de julgar? O que é bonito para ele que não é para o outro? É muito complicado essa questão. É muito complicado, porque até a gente estava comentando lá a questão da pessoa que trabalha com a imagem. Então, uma vez que a pessoa, eu acho que tem vários lados, né? Uma vez quando a pessoa ela se dispõe a trabalhar com a imagem, ela precisa ter um pouco de inteligência emocional nisso, porque ora ela vai estar, né, no corpo aí que ela quer, ora ela vai estar um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais magrinha, ela vai precisar trabalhar com isso, porque realmente nós não somos uma foto, né? Então a própria pessoa que trabalha com imagem vai precisar entender isso. É o mesmo caso da Aline Araújo que a gente comentou. Quando está todo mundo falando super bem da gente, falando que a gente está bonita, que isso está tudo certo. Fácil. Chegou alguém que criticou de alguma forma, as coisas desmoronam. Esse é um fato. Agora, uma outra situação é nós que somos internautas também sabermos que nós estamos lidando com um ser humano, né? Não é porque a pessoa também colocou na internet que eu vou chamar ela de deformada.
E hoje em dia, gente, existem crimes cibernéticos. Eu acho que a internet já não é mais terra de ninguém. Então, existe, sim, os dois lados. Tanto da pessoa que se expõe na internet e tanto da gente, internauta, até onde a gente vai, né? Ela foi extremamente corajosa. Porque eu acredito, quando ela fala de transtornos alimentares, que em outros momentos, que eu acho que não é o primeiro momento que ela passa por isso, em outros momentos ela deve ter ficado muito longe da TV. E hoje não, hoje ela foi e deu, aspas, a cara a tapa. Então ela foi extremamente corajosa e um exemplo para todas nós. Então acho que a gente tem que ampliar o olhar, nem defender um lado nem outro, mas assim, ampliar e saber onde a gente está se posicionando. Eu acho que é isso. E né? Roberta, falando aí, né, dos transtornos alimentares, a gente vê hoje os casos de anorexia, bulimia, são muito comuns, né? Principalmente em adolescentes que estão nessa fase de transição e aí querem de toda forma o corpo ideal e aí submete a dietas restritas, loucas, e acabam desenvolvendo esses transtornos. Na verdade, até existe artigo científico bem recente relacionando os transtornos alimentares com alguns polimorfismos genéticos que estão relacionados com depressão. Então, eles fizeram um estudo, pegaram várias pessoas que têm diagnóstico de transtorno alimentar, né? E fizeram um exame genético para avaliar em comum se todos tinham alguma alteração genética. E eles viram que todas essas pessoas que tinham transtorno alimentar tinham alterações de polimorfismo genético, que está relacionado com a cognição e crises psicóticas. Olha só. E também com defeito no receptor da serotonina, né? Então, assim, eu acredito que não foi só a pressão, que não foi só a dieta, é multifatorial. E sabe-se, pelo menos através desse estudo, não vi outros estudos, que então tem uma relação genética com algum transtorno psíquico, tá? E aí, talvez o meio, né, que pode ser a pressão, a própria dieta restrita, né, e aquela afirmação, você está emagrecendo. Então, isso faz com que a pessoa fale, eu vou continuar, né? E aí acaba saindo da parte do equilíbrio, do que é saudável e gerando esse transtorno. O que eu vejo no consultório, a maioria dos pacientes que desenvolveram, né, muitos chegam lá e eu trato sem comentar, principalmente quando é questão de anorexia, tá? Eu não sei como que é lá na clínica com você, mas os anoréxicos, eles não gostam de comentar, eles não aceitam que tem a doença, né? Então, a gente tem que identificar, né, através... Até de uma coisa mais implícita, né? Exatamente, e você vai tratando, então quando o paciente é mais novo, a gente conversa com os pais, né? Mas eu já vi casos de pacientes, né, que já mais maduros, 20 e poucos anos, tal, que a gente percebe que tem um quadro de anorexia, a gente encaminha para psicólogos, né, e a gente vai tratando pelas bordas, né, que é dessa forma que a gente trata. Agora, quando é bulimia ou compulsão alimentar, geralmente o paciente ele assume, né, ele quer ajuda, né, e vem de pressão, principalmente pressão, né, a maioria das vezes, ou de querer ser aceito pelo pai, aceito pela família, né, pela sociedade, os amigos. Exatamente, essa questão de aceitação. Vou aproveitar e convidar a Maria, né, e a Daiane para entrarem aqui no assunto com a gente, porque eu postei uma enquete no meu Instagram esses dias, né, falando se as pessoas já tinham se sentido vítimas dessa ditadura da beleza. E aí elas responderam lá que sim, a gente começou a bater um papo. Jaciara, eu queria que você contasse a sua experiência. Como que isso te influencia? Então, inicialmente, ano passado eu perdi 20 quilos quase, em 6 meses. Só que também foi minha saúde junto, né? Porque o primeiro que as 2 primeiras semanas foi dieta líquida. Sozinha. Primeiro, o que te levou a buscar? O que te fez parar e falar, não, eu preciso emagrecer de qualquer jeito, estou disposta a fazer qualquer coisa? Acho que foi muito da minha cabeça mesmo, essa coisa de ficar na internet, de se comparar, de fazer aquela disputa desleal, sabe? De olhar para Laís, que tem um acompanhamento médico, estético, nutricionista, e falar, não, vou fazer também, eu vou ficar igual, por exemplo. E não é bem assim que funciona, né? Você vai e faz por conta própria e acaba com a saúde, que foi o meu caso. Fiz 2 semanas a dieta líquida, fui emagrecendo, achei que estava ficando legal.
E daí a minha imunidade começou a cair. Eu 4 meses, minha garganta inflamando, eu sempre ficando doente, indo no médico, eu vi que não valia a pena. Daí eu passei a fazer o que era certo, né? Fui na psicóloga, fui na Nutri e resolvi a situação. Olha que legal, né? Que depoimento. Realmente ela soube reconhecer ali. Porque muitas vezes o paciente, a pessoa, ela não tem noção, né? Passa despercebida até. É difícil ter essa consciência. Ela teve a conscientização, né? E buscou onde Mas deu não certo. adianta nada, né? Você tá bonita, mas você não pode sair à noite, porque se pegar um vento, acabou, né? Tá Você doente. aguenta, já volta pro hospital. E eu acho que é o que aconteceu com a Cleo. Cleo, né, acho que ela era um padrão mesmo, né, que várias meninas seguiam, só que a gente não sabe como que ela estava por dentro. A gente não sabe até mesmo se esse comportamento dela um comportamento mais expansivo, o que é esse comportamento, né, por que ela é assim. Então, tem muita coisa por trás disso, né. Então, se a gente olha uma pessoa na mídia, a gente precisa entender também uma história de vida que tem por trás, né? Não é uma foto, né? Daiane, e você? Qual é a sua experiência aí com essa exigência da beleza? Então, comigo aconteceu a mesma coisa que ela, na verdade. Eu olhava esses padrões, até mesmo minha irmã. Eu tenho uma irmã de 24 anos e ela é magra. Tipo assim, ela pode comer de tudo e não muda, né? Ela é nutricionista, né? E ela tem um padrão de beleza que todo mundo queria ter. Todo mundo quer ter e eu busquei isso. E até então eu fiz essa dieta de líquido. Foi quando eu emagreci bastante, só que eu também peguei doenças, né? Que tipo a anemia é adquirida conforme você não come certo. E eu fiquei muito doente ao ponto de ficar internado e tudo mais. E foi quando meio que caiu minha ficha, porque até então eu queria continuar. Minha mãe falava, não filha, não faz isso e tudo mais. Não continua, isso não faz bem, não vai adiantar, sabe? Você não está fazendo corretamente, você não está indo para academia, você não está fazendo isso. Você só está parando de comer, você só está tomando líquido. E eu fiquei durante mais ou menos um mês fazendo isso e eu só parei porque eu passei mal. Eu tive também hemorragia, eu tive tudo isso, tipo, e foi bem cabuloso, ao ponto de minha mãe me levar no médico, eu ficar internada, eu não ficar bem. E foi quando eu parei. Porém, todo dia tem isso, né? Eu que fico bastante no Instagram, eu trabalho com isso, a publicidade está aí, né? Tem divulgação. E você tem que ficar no Instagram, ver pessoas, tipo, um exemplo, fala a Vanelli, a mesma a Cleo Pires. Você olha e você fala assim, como que elas conseguem? Por quê? Né? Tipo, não que seja ruim ser gordinho ou cheinho, mas é a parte, tipo assim, ó, você pega lá, você vai sair para trabalhar. Você colocar a sua calça, a sua camiseta e falar, tipo assim, hoje ela entra, beleza? Aí amanhã, só porque você comeu uma coisinha, tipo, que você saiu para comer um lanche, uma pizza, já não entra, você fala, poxa, com ela não é assim. Com ela não Se eu tivesse aquele corpo, aí que vai começando a entrar na sua cabeça. É quando você fala assim, alguém te chama para sair, você pega e fala assim, não, vou comer um lanche, vou comer uma pizza. Não vou, dar uma controlada. Para ter aquele corpo ali, eu preciso dar uma controlada. Foi aí que entrou a minha mente quando eu fiz a dieta do líquido, né? Que não é uma dieta no caso, né? Mas porque para mim dieta é te deixar saudável, é cuidar, ser natural, cuidar do seu corpo. E são esses regimes, né? Esses regimes que todo mundo induz. Milagrosos. Milagrosos. Que até faz você emagrecer, mas te deixa tipo com a saúde ruim. E tipo o mundo induz isso, né? O Instagram induz isso. Os influencers, para você ser influencer hoje, você tem que estar, tipo assim, mostrar que você está na academia, mostrar que você, tipo, come legal, só come salada ali, mas você não mostra que você come lanches ou come outra coisa. É aquele padrão. Para ser influencer é isso. E eu já falei aqui para as meninas que eu ia até me defender, né? Porque depois quem me segue e que me acompanha nas redes sociais vai falar, lá, tá falando de ditadura da beleza, mas tá lá postando que tá emagrecendo, que não sei o quê. Eu nunca fui gorda, né? Nunca tive problema. Até por ser alta, isso também disfarçava bastante. E aí eu cheguei num ponto, num peso, que eu achei que já não era mais legal para mim, que já não era mais interessante. Eu me olhava na TV, não gostava do que eu via. As minhas peças de roupa já não estavam me servindo. Eu falei, gente, não, isso nunca aconteceu. Não tô me sentindo bem. E não é isso que eu quero. E mudei aí algumas coisas e emagreci.
Por quê? Porque eu queria me sentir bem. Porque eu acho que o mais importante é a pessoa se sentir bem. Não tive problema com a saúde, então até aí sem problema. Não prejudiquei minha saúde, tô me sentindo bem, acho que é ótimo. A pessoa se sentindo bem, eu acho que é o que vale, né? Sim, se ela se sente bem magra. E aí algumas pessoas já falaram, não, porque você emagreceu muito. Nossa, porque tá feio. Gente, eu tô me sentindo bem Sinto assim. muito se você acha que tá Eu tô bem. me sentindo bem assim. Não posso fazer nada. Se você acha feio, muito magra, não seja muito magra. Se você não acha bonito gorda, não seja gorda. Cuide da sua alimentação você. Mas isso não vai interferir na vida dos outros, né? Eu acho que você estando bem com você, acho que é o que vale, né? Exatamente. A grande verdade. Porque senão também as pessoas vão falar assim, então a gente não vai mais ser magra. Então, abaixo as magrinhas, né? Não é isso, porque senão fica essa coisa dicotômica também. Né? Eu acho que cada um precisa seguir dentro da sua possibilidade, da sua genética, do seu biotipo e do que você quer pra você. E entender assim, eu quero isso pra mim ou eu quero me parecer com fulano de tal? Exatamente. Esse é o problema. Não, eu quero isso pra mim. É assim que eu me sinto bem. Então, tudo bem, né? Senão fica muito dicotômico, ou preto ou branco, né? E a vida não é assim. Quando começa essa dicotomia, fica muito complicado, né? E falando de quem se aceita, né, como é, eu convidei a Stephanie Docchini, ela que é publicitária, digital influencer, para estar aqui hoje com a gente, mas ela está fora da cidade, está viajando. E aí ela gravou um videozinho, ela fez questão de gravar um videozinho pra gente, para falar um pouquinho sobre isso, porque ela tem buscado bastante, através do Instagram dela também, compartilhar essa beleza diferente. Então, vamos chamar o VTzinho da Stephanie aí para ver o recadinho dela. Oi, gente, tudo bem? Ela me convidou para participar do programa pra gente falar um pouco sobre ditadura da beleza. E eu acho esse tema muito importante porque a gente tá vivendo numa era muito legal, que as pessoas estão falando mais sobre isso, elas estão recebendo mais informação. Então, falar sobre esse assunto no interior de São Paulo é muito bacana, porque a gente vê onde está chegando a nossa história, a questão de se aceitar, de se amar, tá chegando longe, isso é muito bacana. Eu vou falar então um pouco sobre ditadura da beleza, que seria como o padrão quer colocar a gente dentro da sociedade, até que ponto a gente consegue se sentir bem ou não dentro da sociedade sendo quem a gente é, porque a gente tá sempre rodeado de padrões e a gente sempre é colocado dentro daqueles padrões. Então quando a gente sai um pouco fora disso, a gente acaba se sentindo como um peixe fora d'água. Então o certo é a gente entender, se amar e se aceitar para a gente conseguir sair disso, viver a nossa liberdade, porque ser livre e poder ser quem você quer ser, gente, é a melhor dádiva que existe no mundo. Quando você se ama, você se cuida com carinho, você se cuida com vontade, você não se cobra tanto. Então, o amor próprio, ele não é só a aceitação, porque se aceitar é muito fácil, eu aceito quem eu sou, mas se amar é revolucionário. O amor próprio é revolucionário. Usar o que você quiser, aquilo que, independente se as pessoas vão falar se é bonito ou não, usar um cropped, usar um biquíni numa praia, sendo que você é gorda, ou se você tá nem aí para o que as pessoas vão pensar, isso é revolucionário, isso é um ato revolucionário. Então, quando você luta por aquilo que você acredita, quando você esquece todo padrão, esquece toda ditadura que tem aí fora, você está sendo liberta de todo o padrão e está sendo livre. Então essa liberdade é aquilo que a gente luta todos os dias para conquistar. Então seja livre, se ame. Se amar não significa que a gente está apoiando a obesidade, não está apoiando o fato de você se relaxar. As pessoas acham que quando uma pessoa gorda se aceita, ela relaxa. Não, gente. Quando você se ama, você se cuida por inteiro, mas você se cuida com um carinho muito maior. Então é um amor maior, é um amor sem cobrança, sem dietas malucas que fazem mais mal do que bem. Então o amor próprio é você se cuidar por completo. Corpo, mente, isso é o amor próprio. Então se amem, se aceitem. Me sigam nas redes sociais, assim você conhece mais meu trabalho. Eu
tô sempre pra ajudar quem quiser. Mas o mais importante é você se aceitar, você se amar. E assim você vai ser livre pra ser quem você quiser. Ai, tá dado o recado. Stephanie, obrigada, viu? Eu vou até comentar que ela falou ali de se aceitar, né? De colocar um biquíni pra ir pra praia. Ela estava na praia, tem até uma foto que ela mandou pra gente aí. E ela comentou que acho que foi a primeira vez que ela foi pra praia e se sentiu bem, se aceitando, sem ter que se esconder. E até postou essa foto aí maravilhosa, divando. Então, eu acho que é isso mesmo, né? A pessoa se conhecer e se amar. E nada de dietas loucas. Não tô bem, não tô achando legal, quero emagrecer. Procurar uma nutricionista, né, Roberta? Procurar o acompanhamento. De repente, já estou... Peraí, acho que eu tô num caso mais grave. Realmente, eu não tô me enxergando como as pessoas me enxergam. Tô em quadro bulímico, talvez, tô comendo, né? Procurar ajuda com psicólogo, né? E acho que é isso. Acho que as pessoas têm que entender, né, Ana, como você falou, cada pessoa é uma pessoa, tem o seu biotipo e tem que ser você mesma. Tem que se aceitar, tem que se amar, sendo como você é. Acho que todo mundo concorda, né? Com certeza. Gente, que delícia receber vocês aqui, que delícia nosso bate-papo. Eu queria agradecê-las, né, pela coragem de compartilhar as histórias aqui com a gente. A Maria e a Daiane, muito obrigada. Roberta, obrigada também pelo compartilhar seu conhecimento aí com a gente nesse bate-papo. E Ana, você sempre com a gente aqui, né? Obrigada, e virão outros assuntos, você vai estar sempre com a gente aqui. Obrigada, Vilá. Obrigada a você por abrir esse espaço. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente percebe que hoje a autoestima as pessoas estão com muita baixa autoestima, né? Por isso que acontecem tantas coisas que acontecem hoje, tantas até mortes que acontecem hoje. Então é legal a gente levantar essa bandeira de amor próprio, de autoaceitação e autocuidado também. A autoaceitação também não é o que ela falou, né? Então, não vamos fazer dieta mais. Exatamente. Eu me aceito e eu vou me cuidar, não vou mais cuidar do cabelo, não vou cuidar da pele. Não, tem que se cuidar. Quando a gente tem a saúde mental, a gente tem um raciocínio, né? Porque muitas pessoas têm a genética não privilegia na questão do emagrecimento. Então, mas se ela tem a saúde mental, ela vai se aceitar e mesmo assim ela vai ter um cuidado com a alimentação. Então tem todo... Eu acho que o mais importante de tudo é ter a saúde mental. Preocupação com a saúde, né? Saúde física e a saúde mental. Exatamente. Lá, e a Roberta tá na Clínica Cascata comigo, né? Ai, juntas. Então, ó, gente, precisou, já sabe onde você vai encontrar as duas profissionais aqui, ó, Ana Glaucia e a Roberta lá na Clínica Cascata. Lá ao lado da Leia Doces, né? Precisando, a gente tá lá à disposição. Tá certo. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu? Obrigada, Adorei Lara. nosso bate-papo. Obrigada, Lara.